Movimento circular. Como o nome já diz, o movimento circular é aquele que ocorre em uma circunferência. Ele pode descrever uma circunferência completa ou então parte de uma circunferência, né? Um arco. O movimento circular uniforme é aquele em que ele descreve esse movimento, mas além disso, a gente tem que a velocidade com que ele ocorre, ela é uma velocidade escalar constante. Ou seja, a velocidade com que ele realiza essas voltas é uma velocidade que é escalar constante. Ela só muda a direção o tempo todo, mas não muda o módulo. No movimento circular, assim como em toda a trajetória, em cada instante, a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Então, durante esse instante aqui, vamos dizer que eu tenho uma partícula aqui, né, um corpo se deslocando aqui, a velocidade seria tangente à trajetória. Lembrando que numa circunferência a gente tem o diâmetro, né, que vai de uma ponta até a outra, né, atravessando, partindo do centro, e a gente tem o raio da circunferência, né? Então, o raio aqui, por exemplo, seria esse daqui, certo? Esse aqui é o raio, e já que a velocidade ela é tangente à trajetória, como a gente está num círculo, ela é perpendicular ao raio. Então aqui a gente teria a velocidade. Se eu tomar dois instantes diferentes, vamos pegar um outro instante aqui, nesse outro ponto, a velocidade teria o mesmo módulo, então o vetor tem o mesmo tamanho, só que, mais uma vez, ele é perpendicular à direção do movimento. Então, ele está aqui também, perpendicular, fazendo um ângulo de... Aliás, ele é perpendicular ao raio, né? E ele é tangente à trajetória. Se eu pegar esses dois instantes, aqui eu tenho uma variação angular, né? Uma variação angular. Aqui seria delta, vamos chamar de delta φ. Bem, apesar dessas velocidades terem o mesmo módulo, ela mudou a direção, então tem uma variação do vetor velocidade. O que eu posso dizer aqui? Vamos dizer que aqui eu tenho a velocidade v', eu posso dizer então que o módulo de v é igual ao módulo de v'. Mas isso não significa que o ΔV seja igual a zero. Na verdade, existe um ΔV. Se eu pegar esses dois vetores e transladá-los, né? Deixa eu até fazer isso copiando os vetores. Tá, então aqui eu tenho o vetor V, e aqui eu tenho o vetor V'. Os dois vetores. Supostamente os dois têm o mesmo módulo, tá? Aqui a representação não ficou muito fiel, mas eles têm o mesmo módulo. A gente tem aqui então V, e aqui embaixo temos V'. Para sair de V e chegar até V', a gente teve uma variação dessa velocidade. O vetor variação é o vetor que, somado ao vetor inicial, chega até o vetor final. Então, essa daqui é a variação da velocidade. Como eu tenho a variação, essa é a variação da velocidade, ela é proporcional, né? Ela está na mesma direção, aliás, ela está na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Então, a aceleração do movimento seria um vetor, a aceleração média, né? Seria um vetor nessa direção. Já que a velocidade é sempre perpendicular ao raio, como o raio fez um deslocamento de ΔΦ, a velocidade também fez um deslocamento de ΔΦ. Teve um deslocamento de ΔΦ. Pois bem, eu quero determinar agora qual é o valor da aceleração necessário. A gente já sabe que a aceleração ela vai ter que ser perpendicular, ela vai ter que ser ter a mesma direção da variação da velocidade, mas eu quero saber qual é o valor da aceleração para fazer com que a velocidade percorra essa circunferência. A gente viu anteriormente que quando a gente tem aceleração no mesmo sentido da velocidade, aliás, na mesma direção,
o que ela faz é mudar o módulo da velocidade. E que para mudar simplesmente a orientação do vetor velocidade, a gente tem que ter uma aceleração que é perpendicular a ela. Então, nesse caso daqui, né, no movimento circular uniforme, a gente tem que ter uma aceleração que seja perpendicular à velocidade. Como a velocidade ela é tangente à circunferência, tem que ter uma aceleração que tem que ter direção radial. E para que ela promova a mudança da velocidade como ela ocorre aqui, essa aceleração tem que apontar para o centro da circunferência. Então, essa daqui é a aceleração que a gente observa. Observe que a aceleração muda a direção também à medida que o movimento ocorre. Tá? Não é muito comum a gente pôr um CP aqui para indicar que essa aceleração é uma aceleração centrípeta. Centrípeta, ou seja, aponta para o centro da circunferência. Tá, se eu olhar para para esse triângulo da velocidade e para esse outro triângulo aqui, deixa eu terminar esse triângulo, né? Representando agora qual é a variação o ΔR. Aqui eu tenho o ΔR, né? Esse vetor verde, ele é a variação da posição, estava na posição inicial e final. Esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Porque no final das contas é um caso de semelhança lado, ângulo, lado, né? Esse lado, eu tenho dois lados iguais, de módulos iguais, né? V e V', e aqui R e R. E tenho o mesmo ângulo, né? Esse é um ΔΦ, aqui é um ΔΦ. Então os dois triângulos são iguais. Isso significa que se eu pegar e fizer uma relação entre os lados desse triângulo e desse triângulo, essas relações têm que ser iguais. Ou seja, se eu pego ΔV, esse lado, e divido por V, pelo módulo da velocidade, isso aqui tem que ser igual ao ΔE dividido pelo R. Então tem essa relação de semelhança. Tá, eu vou pegar essa relação, vou reorganizar ela e dividir pelo tempo. Então, ΔV sobre ΔT, o tempo necessário para esse movimento. Vou passar esse V multiplicando, fica V sobre R, multiplicado por ΔR sobre ΔT. Tá, aqui eu teria, se eu tenho um movimento, um tempo macroscópico, né, como acontece para ter esse movimento grande desse jeito, essa variação angular grande, aqui eu teria, então, um ΔV sobre um ΔT. Isso daqui, na verdade, é o módulo de uma aceleração, né? É o módulo de uma aceleração média. Essa aqui seria uma aceleração média. Mas se eu considero agora um intervalo de tempo muito curto, pequenininho, que o ΔΦ, vamos considerar então, ΔT tendendo a zero, de maneira que o ΔΦ também tenda a zero, que todas as variações fiquem muito pequenas, ΔV tende a zero, ΔR, todas as variações tendem a zero, sejam variações infinitesimais, né? De maneira que a gente tem aqui é um dt, aqui é um dφ, aqui é um dv e aqui é um dr. Aí então tem uma relação instantânea. Então aqui eu teria dv por dt, v sobre r, dr sobre dt. O que é importante aqui? Olha, a taxa de crescimento da velocidade com relação ao tempo, né? Isso aqui é a aceleração. Essa daqui é a aceleração. Lembrando que aqui eu não estou considerando a variação do módulo da velocidade, né? Mas eu estou considerando
o módulo da variação da velocidade, tá? Então, essa aqui seria uma aceleração, tá bom? E aqui é V sobre R. Esse dr sobre o dt, bem, você pode argumentar que esse ΔR aqui, né, de onde ele surgiu, não é o deslocamento, né? O deslocamento, no final das contas, seria sobre a circunferência. Acontece que quanto menor o ângulo, mais próximo eu vou ter essa corda da circunferência. Então, vamos dizer que eu tenho essa circunferência aqui. Bem, quanto menor o ângulo, menor a diferença entre esses dois valores. Aqui, na verdade, o comprimento do arco é maior do que a corda, né? Então, esse comprimento, essa corda daqui é menor do que o arco. Mas se eu pegar ângulos menores, essa diferença vai ficando cada vez menor, de maneira que os dois tendem ao mesmo valor. Então, infinitesimalmente, esse ΔR ele vai ser o arco infinitesimal daquele deslocamento. Então, aqui, no final das contas, eu tenho um deslocamento por o tempo, ou seja, isso daqui não é nada mais do que a velocidade. Se eu tenho um deslocamento pelo tempo, eu tenho a velocidade. Ou seja, a aceleração é dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, esse daqui é o módulo, né? É o valor da aceleração centrípeta, que a gente agora sabe que é uma aceleração. A aceleração necessária para fazer um corpo movimentar em uma circunferência é uma aceleração que está voltada para o centro da circunferência. Então, à medida que o corpo se desloca, ela também muda o sentido. Ela é voltada para o centro da circunferência e o módulo dela tem que ter esse valor. É o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Ou seja, quanto maior a velocidade com que ela se desloca aqui, maior é a aceleração necessária. E quanto maior o raio, menor. Quanto maior o raio, menor. Ela é inversamente proporcional ao raio. Uma outra relação que pode ser útil também é a gente pensar em termos do tempo necessário para dar uma volta, né? Então, se a gente define o tempo para uma volta como período, o deslocamento de uma volta, né? O deslocamento é dado por 2π vezes o raio da circunferência. Isso aqui é o comprimento de uma volta. Ou seja, a velocidade escalar, o quanto ele anda por unidade de tempo, a velocidade escalar é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Ou seja, ela é igual a 2π vezes r dividido pelo período. Essa aqui é a velocidade. Então, se eu quiser escrever a aceleração centrípeta, que é dada pela velocidade ao quadrado sobre o raio, como em termos do raio e do período, eu posso escrever da seguinte forma. Olha, vai ficar substituindo, né? A velocidade vai ficar então 4 vezes π ao quadrado vezes o raio dividido pelo período ao quadrado. Essa aqui é uma relação que eu obtenho para o módulo da aceleração em termos do raio e do período, que é o tempo para dar uma volta. Só escrevendo a aceleração em termos vetoriais, olha só, se eu definir como um versor radial, vou chamar aqui de R chapéu. Isso aqui é um versor radial. Ou seja, é um vetor que tem direção radial e que tem um módulo igual a 1. E ele vai mudar de direção sempre que eu mudar o ângulo, né? Ele não é fixo como os versores do sistema de coordenadas cartesiano. Então, a aceleração centrípeta, o vetor aceleração centrípeta seria dado por menos v ao quadrado sobre r na direção de r, em que o sinal negativo é para indicar que ele aponta para o centro. Ele tem um sentido contrário ao sentido radial.
Em um movimento circular não uniforme, a única diferença que tem aqui, bem, eventualmente, no movimento circular você também pode ter aceleração além da aceleração centrípeta, né? A gente pode ter um movimento em que a velocidade escalar aqui com que ela descreve o movimento, ela pode aumentar ou pode diminuir. Lembrando que a aceleração, o vetor aceleração, é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo, e que a velocidade é dada por um módulo e por um versor, né? Por um módulo e por um versor. Então eu posso pensar que, lembrando lá da regra da cadeia, da taxa de crescimento, aliás, da derivada, de que quando eu estou fazendo derivada de duas funções, de f vezes g, eu posso fazer a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Eu posso fazer isso aqui também. Então, eu tenho a variação, a taxa de crescimento do módulo da velocidade, mais o módulo vezes a taxa de variação do versor. Que isso aqui significa uma mudança de orientação. Uma mudança de orientação. Quando a gente tem mudança de módulo, isso aqui simplesmente não tem muito o que fazer, né? dv dt na direção de v. Agora, quando tem uma mudança simplesmente de orientação, como a gente acabou de ver no movimento circular uniforme, em que eu só estou mudando a orientação e não estou mudando o módulo, então a aceleração é v ao quadrado sobre r. Então, ali vai ser menos v ao quadrado sobre r, menos v ao quadrado sobre r na direção radial. Então, a gente tem a aceleração como um todo, é um termo que depende, que é a mudança no módulo da velocidade, e aceleração centrípeta. Então, para um movimento circular qualquer que tem aceleração, a gente pode escrever a aceleração dessa forma. Vamos considerar um exemplo. Imagina aqui esse problema. A gente tem uma roda gigante, cujo raio é 14 metros e está girando em torno de um eixo horizontal passando pelo centro, como representado na figura. A velocidade linear de uma passageira em sua periferia é de 6 metros por segundo. Tá, então a velocidade com que ela descreve o movimento aqui é de 6 metros por segundo. Certo? Determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração da passageira. Como essa velocidade, ele falou que é constante, né? A velocidade linear, ela não está mudando. Ele quer saber o módulo, a direção e o sentido da aceleração da passageira no ponto mais baixo do movimento circular e no ponto mais alto do movimento circular. Como a velocidade não muda, e a gente sabe que a aceleração é dada por v ao quadrado sobre r, aceleração centrípeta, depende simplesmente da velocidade do raio, e nem a velocidade nem o raio mudam, então essa velocidade vai ser a mesma, tanto no ponto mais alto quanto no ponto mais baixo. Vai ter a mesma aceleração, que vai ser um vetor que aponta para o centro. Que aponta para o centro da circunferência. O módulo, né? O módulo dela é dado por 6 ao quadrado dividido por 14. Então, é 36 por 14. Isso aqui dá 18 por 7. Fazendo essa divisão, a gente chega aqui aproximadamente 2,57. Então, a aceleração é aproximadamente 2,57 metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo é sempre esse. A direção e o sentido vai ser sempre radial. Então, no ponto mais alto, ela vai ser vertical para baixo. No ponto mais baixo, vai ser vertical para cima. Aí ele quer saber qual o tempo que leva para a roda gigante completar uma volta. Olha, a gente pode fazer isso determinando qual é
o comprimento da circunferência, né? Se a gente lembrar que o comprimento de uma volta completa é igual a 2π vezes o raio, e que a velocidade tem esse valor específico, a velocidade vai ser esse comprimento dividido pelo tempo, pelo período, então a gente pode dizer que o período é o comprimento da circunferência dividido pela velocidade. Ou seja, 2 vezes π vezes o raio dividido pela velocidade. Então, o período é igual a 2π vezes 14. A velocidade é 6, dividido por 6. Isso aqui vai dar 14π dividido por 3. Isso aqui vai dar aproximadamente 14,7. Aproximadamente 14,7. As unidades aqui estão no sistema internacional, isso aqui está em segundos.